Bom dia, boa tarde, boa noite. Vim aqui mais uma vez conversar com vocês sobre dicas literárias, sobre os livros. Muito mais do que fazer a resenha, ou menos do que fazer a resenha, é dizer o que eu extraí do livro. E hoje eu queria falar de uma pessoa que me é muito cara, que é o Carlos Heitor Coni. Um excelente jornalista, um excelente escritor, romancista, cronista. E tenho vários livros dele aí pra gente ler junto, pra gente comentar. E hoje eu queria falar desse aqui, Quase Memória. E tem uma coisa engraçada, quando eu comprei esse livro aqui, eu tinha visto no programa do Eduardo Bueno, Buenas Ideias, que fica aí a dica, ele falando sobre a gripe espanhola. E aí ele menciona o livro do Coni como falando da gripe espanhola. Mas como é bem típico do Eduardo, né, bem brincalhão, não fala nada sobre a gripe espanhola. Mas uma belíssima dica. Bom, o Coni não precisa de apresentações. O livro é um romance que foi indicado pelo Eduardo, né? Estou olhando aqui mais ou menos um roteiro. E ele trata das suas lembranças de infância. De que forma? Porque eu estou lendo um livro do Nelson Rodrigues, que Nelson também volta à infância, mas por um outro motivo. O Coni, ele retorna à infância porque um dia ele trabalhava no jornal e 2, 3 vezes por semana ele ia almoçar num determinado local, no hotel, no restaurante do hotel, mas não era conhecido assim das pessoas, né? E ele ainda não era o Carlos Heitor Coni. Quando ele está saindo do restaurante, saindo do hotel, o recepcionista perguntou para ele: o senhor é o Carlos Heitor Coni? Ele falou: sou. Olha, deixaram um embrulho aqui para o senhor. Deixaram? Quem? Um hóspede. Quem é o hóspede para eu poder agradecer? A norma da casa é não dar esse tipo de informação. Ele olha para o embrulho, agradece ao recepcionista e vai. Mas só o fato dele olhar o embrulho, ele vê que aquele embrulho foi enviado pelo pai dele. Ou seja, o pai dele usou um mensageiro para mandar o embrulho para ele. Tudo no embrulho indica que foi o pai dele que mandou. Aí ele olha, isso surpreende, embora não se surpreenda, porque, e você vai entender isso na leitura, do pai, ele chama sempre o pai de o pai, do pai, nada que venha do pai é surpreendente, nada surpreende. Você pode esperar qualquer coisa do pai e você vai ver isso aqui, qualquer coisa, entendeu? O pai era muito gente boa, muito criativo. Mas o surpreendente é que o pai já tinha falecido, tinha 10 anos. Então, por 10 anos, alguém ficou com aquele embrulho para lhe entregar. Então, ele leva aquele embrulho e se tranca lá na sua sala, vira para a secretária e diz: olha, suspende toda a reunião, suspende todo o compromisso, suspende tudo. E fica lá. Então,
a aventura dele, ou a nossa com ele, começa ali, depois do almoço. Na verdade, começou na recepção. E ele fica olhando para o embrulho, e cada detalhe que ele vê no embrulho, que é um detalhe que só o pai podia ter feito, e são muitos detalhes, muito requinte, remete a uma lembrança. Aí ele conta uma história, conta uma lembrança dele, a relação dele com o pai na sua infância. E são histórias maravilhosas, deliciosas de ler, são histórias palatáveis, gostosas. Ele diz que mistura um pouco de ficção. Mas aqui entre nós é tão gostoso ler o livro, é tão prazeroso, que pouco importa os nomes que não são reais, os pequenos detalhes que não são reais, porque é muito bom. E uma coisa que eu acho fantástica em livro é o livro bem contextualizado historicamente. A gente sabe onde está, no caso Brasil, Rio de Janeiro, e o tempo. E a contextualização histórica, o que estava acontecendo naquele momento. Por mais por alto que se fale, eu acho importante essa identificação, porque aí você consegue entender mais profundamente a história e os personagens e as reações, porque tudo está vinculado ao seu contexto histórico, social, né? Porque tudo muda, os contextos sociais, sociopolítico, econômico muda e altera tudo. Eu acho que a iluminação hoje está horrível, né? Mas vamos lá. Então, deixa eu ver se eu destaquei aqui alguma coisa que eu não falei. O livro, ele é cativante, ele é envolvente, a narrativa te envolve. Sabe aqueles livros assim que você não quer parar de ler? Não consegue parar de ler enquanto não chega ao fim? Quando chega ao fim, você lamenta, você fala, poxa, Coni, fala mais, conta mais coisas do pai, mais coisas da sua infância. É um livro que quando você acaba de ler, você tem vontade de começar de novo, sabe? De tão gostoso, tantos detalhes, as mangas do cemitério, coisas, sabe? O avô anarquista, eu não quero dar assim, mas são muitas histórias, o fazer balões naquela época, né? Se fazia muitos balões. Eu vi balões lindíssimos serem soltos, né? Com cangalhas lindas, então toca nesse assunto, né? Só que o pai, ele tinha um balão que ele fazia sempre, que é mais ou menos esse que está aqui, um balão simples, né? Não tem cangalha, não tem nada. Mas tem toda uma história, muitos detalhes. Quando o pai começa a trabalhar fazendo perfumes, entendeu? O pai dele era jornalista, igual a ele. Mas no tempo de luta, você vendeu ovos, né? Você tem que levar comida para casa. O pai, é tão interessante a relação dele com o pai, é tão interessante porque isso passa pra gente, porque o pai deixa de ser uma pessoa, aí é o pai do Coni. Não, passa a ser uma pessoa íntima nossa, sabe? Uma pessoa que a gente gostaria de sentar, conversar, sabe? Ou pelo menos ouvir mais histórias do pai, né? E é um livro que causa todas as emoções que a gente espera de um romance, né? A gente ri, a gente chora, a gente se comove, Olha, é uma leitura excelente, é uma leitura primorosa.
a escrita, a forma, eu estou falando do texto, né? Estou falando da história. A forma da narrativa, a forma do texto é excelente. Você não se cansa. No mais, boa leitura. Vale muito a pena.